Quero convidar você a ficar em pé em reverência à palavra de Deus, abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 8 até o versículo de número 23. Segunda Reis, capítulo 6, de 8 a 23, por favor, preste atenção agora na leitura. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei o homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-se o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiro com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Feche os olhos, vamos orar. Meu Deus, eu sei que o Senhor está neste lugar, Tu és um Deus presente nas nossas vidas, um Deus que nos fala, um Deus real, o mesmo Deus que falava com Eliseu, Senhor, o mesmo Deus que agia na vida de Eliseu, é o Deus que age nas nossas vidas. Nós estamos aqui, ó Deus, para que o Senhor esteja falando ao nosso coração, para adorar o Teu nome, e eu lhe peço, ó Pai, neste momento, que o Senhor esteja me dando a graça e a sabedoria, para que eu possa transmitir a palavra na íntegra, da forma que Tu queres. Ó Deus, eu me coloco à Tua inteira disposição, e lhe peço, ó Deus, que o Senhor abençoe cada vida que aqui entrou, todos aqueles que estão aqui, que os ouvidos sejam abertos para ouvir a Tua voz. Senhor, nós repreendemos todo o espírito maligno que queira roubar a palavra do nosso coração, essa semente que germina e faz diferença nas nossas vidas. Senhor, nós repreendemos e não aceitamos que ele roube a palavra. Ó Deus, lhe peço pelas vidas que estão assistindo agora, através da internet, toca nesses corações também. Fala-nos, ó Pai, eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar. Essa é uma história fantástica, de como Deus livrou
o povo de Israel e também a vida de Eliseu dos sírios. Foi uma coisa milagrosa que aconteceu. A história que nós estamos vendo aqui, havia guerra entre os sírios e o povo de Israel. Eles estavam ali o tempo todo guerreando, às vezes os sírios venciam, às vezes o povo de Israel vencia uma batalha, mas eles estavam vivendo um tempo de muita dificuldade. E o rei da Síria começou a pensar uma forma de atacar, e armou o seu acampamento em determinado local, onde ele pensava que ia cercar, fazer uma armadilha ali para o povo de Israel. E de repente, o que acontece? Eliseu começa a ter a revelação de onde e como o rei da Síria ia fazer, onde ele estava, como ele ia fazer. Então ele começou a articular. Quanto mais ele articulava, Deus revelava a Eliseu, e Eliseu ia até o rei de Israel e falava com o rei de Israel, e havia um livramento, ao ponto do rei da Síria achar que havia um espião no meio deles, e com certeza com a intenção de matar esse espião. E alguém ali no meio do povo da Síria conhecia Eliseu. O texto não nos fala quem era, mas com certeza alguém que conhecia, alguém que sabia quem era Eliseu, um homem de Deus, um homem que realmente tinha contato íntimo com Deus. E esse homem fala: não é nenhum espião entre nós, é Eliseu que faz, que é revelado por Deus, e Deus revela para ele quais são os seus planos, e ele tenciona no seu coração prender ou matar Eliseu, certamente. Ele fala: procura onde esse homem está, e eu vou cercá-lo, e eu vou prendê-lo. E os seus servos revelam que ele está numa cidade, uma pequena cidade, que não era muito bem cercada, cidade de Dotã, uma pequena cidade realmente. E aquele rei manda seus exércitos. O texto nos diz que ele manda tropas, cavalos, carros, e cercaram aquela cidade. E à noite eles cercaram, e ao amanhecer, quando o servo de Eliseu está saindo, ele vê todas as tropas dos sírios lá, e se desespera naquele momento. E Eliseu, neste momento, acalma o seu servo, e o milagre que aconteceu do livramento de Eliseu é algo muito especial, e mostra como Deus age no mundo espiritual, e como Ele nos cerca como servos dEle, aqueles que são verdadeiramente servos do Senhor. E aqui nós vemos algo muito estranho. O servo de Eliseu também era um servo de Deus, só que ele tinha uma visão, que era uma visão muito pequena, acerca de quem era Deus. E Eliseu, ao contrário, tinha uma visão tremenda de Deus. Ele sabia quem era Deus, ele tinha experiências com Deus, ele sabia que Deus poderia livrá-lo, ele tinha experiências espirituais, ele via coisas que outros não viam. E aí, a pergunta que eu quero fazer para vocês nessa noite é: onde estão os teus olhos? Onde estão os teus olhos? Os olhos de Eliseu estavam vendo o exército de Deus, que era muito superior ao exército dos sírios. Os olhos do seu servo via apenas o inimigo que cercava, e era um inimigo poderoso, que eles não poderiam fazer nada, ao ponto dele, no seu desespero, dizer: que faremos? E eu queria falar nessa noite exatamente isso, alguns aspectos importantes da visão. Qual é a visão que você tem para a sua vida? Qual é a visão que você tem para a sua família? Qual é a visão que você tem para o seu trabalho? Qual é a visão que você tem de Deus?
Qual é a visão? É uma visão míope ou uma visão que você vê coisas que muitas vezes a maioria das pessoas não vê, como Eliseu viu ali? Então, eu quero colocar alguns pontos nessa noite que são importantes para a gente pensar sobre a nossa visão. E onde estão os teus olhos? Onde estão os teus olhos? Se estão em Deus, se você consegue enxergar o escape que Deus vai dar, o milagre que Deus vai fazer, o que Deus pode fazer na sua vida, ou você está como aquele moço dizendo: que faremos? Ai, estou desesperado, eu não sei o que fazer nessa situação. E nós precisamos ter uma visão completamente diferente. E eu queria colocar algumas coisas aqui nessa noite que eu queria que você pensasse sobre isso. Primeira coisa, é difícil ver a vitória se os nossos olhos estão no problema. É difícil você ver a vitória se o seu olho está no problema. Aqui no versículo 15, eu queria repetir, ler novamente, diz o seguinte: o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que os exércitos tinham cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Onde estava a visão daquele moço? No problema. Se a nossa visão está no problema, dificilmente nós vamos ver a vitória, dificilmente nós vamos alcançar a vitória, porque o problema se agiganta diante de nós, e nós não conseguimos enxergar o que Deus tem de especial para fazer na nossa vida. Então é importante que os nossos olhos nunca fiquem enxergando o problema. Se você fica sempre olhando o problema, você está fadado ao fracasso. Mas quando você olha a vitória que Deus pode dar, você certamente será uma pessoa vitoriosa no nome de Jesus. Nós precisamos enxergar o que Deus está fazendo. O problema nos desespera, enquanto olhar para Deus traz paz ao nosso coração. O salmista, lá no Salmo 121, ele diz de forma clara que ele estava olhando para o quê? Para os montes, de onde viria o socorro. Ele não estava olhando para os inimigos, ele não estava olhando para o grande problema, mas ele olhava para os montes, de onde viria o socorro, porque quando a gente olha para o monte, está dizendo que nós estamos olhando para o alto, nós estamos olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nós estamos olhando para Deus, que tem o maior exército, nós estamos olhando para aquele que nunca perdeu uma batalha, e que pode batalhar as nossas batalhas. É isso que nós temos que enxergar, e nós vemos isso claramente. Davi venceu o gigante olhando para o gigante? Não. Enquanto o exército de Israel estava olhando para o gigante durante 40 dias, o gigante ia 2 vezes ao dia afrontar o exército de Israel, e ele dizia de forma clara: não tem ninguém aí que possa me enfrentar, não vão derramar sangue de todo mundo não, escolhe um guerreiro seus e me enfrenta, quem vencer a batalha vai ser o vitorioso, o outro se tornará escravo, o outro exército se tornará escravo. Enquanto eles estavam olhando para o gigante, os seus joelhos tremiam, eles ficavam desesperados, mas chega um menino, chamado Davi, que olhou, ele não olhou para o gigante, pelo contrário, ele disse de forma clara, de uma forma muito clara, ele diz o seguinte: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse para afrontar? Quem é esse problema diante do meu Deus? Quem é esse gigante diante do meu Deus? Quando Davi só pôde vencer o gigante, porque ele não olhou para a dificuldade, ele não olhou para o problema que era grande demais, que estava atormentando um exército inteiro, mas ele olhou
para o Deus que ele tinha uma aliança com ele. Ele falou: quem é esse homem que não tem aliança com Deus? Para enfrentar um homem que tem aliança com Deus. Se nós temos uma aliança com Deus, nós temos a certeza da vitória, porque nós não olhamos para o nosso problema, mas nós olhamos para a vitória que está no nosso Deus. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, parar de olhar do nosso lado, que nos envolve, tanto problema, mas olhar para o nosso Deus, que é maior que os nossos problemas. Tem um canto que diz: meu Deus é maior que meus problemas. E é verdade, Ele é muito maior do que qualquer problema que você tenha. Tudo com uma palavra de Deus pode ser mudado. O seu gigante pode ser derrotado. O exército da Síria vai cair diante do Deus que nós conhecemos, porque nós confiamos em Deus. Moisés lá em Êxodo 14, versículo 14, ele diz o seguinte: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O problema era grande, de repente ele está diante do Mar Vermelho, não tinha passagem, o exército de Faraó estava atrás, um exército poderoso, e muitas vezes nós estamos assim, em situações que a gente olha para frente, não tem solução, olha para os lados, não vê escape, olha para trás, está pior, nós não sabemos o que fazer, nós estamos igual a esse moço. Mas o que Moisés, a visão de alguém que conhecia Deus, é completamente diferente. Moisés não olhou para o problema, ele não olhou para o Mar Vermelho, ele não olhou para o exército, ele não olhou para o que estava do lado, mas ele olhou para Deus e falou com aquele povo: olha, fiquem tranquilos, o Senhor pelejará por nós nos calaremos, nós nos calamos diante da presença de Deus, e com certeza Deus vai nos dar a vitória no nome do Senhor. A visão é tudo. Paulo, lá em Romanos capítulo 8, 31, uma coisa tão maravilhosa, um versículo que tem que estar gravado na nossa mente o tempo todo. Essa era a visão de Paulo, e ele diz o seguinte: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É visão. Ele sabia quem era Deus. Muitos problemas, sim. Perseguições, sim. Perigos de morte, naufrágios e tantas coisas que Paulo passou, pessoas que o apedrejaram, mas ele confiava inteiramente. Ele disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é alguém para enfrentar Deus? Se Deus quiser, Ele nos dá o escape. Nenhum dos meus problemas é maior do que o meu Deus, nenhum. Então, onde estão os meus olhos? Para o problema ou para Deus? Quando eu olho para o problema, eu já estou derrotado, mas quando eu olho para Deus e falo: Senhor, está aqui o meu problema, o Senhor pode resolver, o Senhor é muito mais poderoso, e o Senhor é capaz de resolver todos os meus problemas de uma só vez. É assim que nós temos que ter a nossa visão, a visão dos vitoriosos da Bíblia, de todas as pessoas que foram vitoriosas, o tempo todo é olhando para Deus, Josafá, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, ele diz o seguinte: ah, nosso Deus, acaso não executamos o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Olha aqui que Josafá fala, ele fala: olha, eu estou vendo a multidão, eu não sei o que fazer. Se bem que ele sabia, ele jejuou, ele orou,
ele louvou a Deus, mesmo estando cercado por um grande exército, mas os olhos deles estavam postos em quem? Em Deus, e não no problema. Se eu olho para o problema não adianta nós falarmos assim, o problema não existe. Existe. Os problemas vêm na nossa vida. E talvez você esteja passando por um grande problema agora. Você é um servo de Deus, alguém que serve a Deus, mas você precisa aprender que os seus olhos têm que estar postos em Deus e não no problema. Quando nós colocamos os nossos olhos em Deus, é uma visão bíblica. O que Deus quer o tempo todo é que a gente esteja olhando para Ele. Vem um problema, eu olho para o meu Deus. O problema não é maior do que o meu Deus. Se Deus quiser, Ele resolve esse problema agora. Eu sei que Ele pode, Ele é poderoso, Ele é amoroso, Ele me ama e Ele tem planos na minha vida. Então, meus olhos estão não no problema, mas em Deus. Segundo aspecto em relação à nossa visão, que é importante na nossa vida, que o temor nos impede de ver o livramento. O temor nos impede de ver o livramento. Versículo 16 e 17 diz o seguinte: e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abre os olhos. Aquele moço de Eliseu, que era um servo de Eliseu, ele estava com tanto medo, que ele não era capaz de ver a solução. O temor, o medo na nossa vida, ele nos impede que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Quando nós estamos com medo, os nossos olhos se fecham, o nosso coração fica temeroso, nós não conseguimos ver um palmo à nossa frente, porque nós estamos morrendo de medo daquela situação, do problema, do inimigo. Nós ficamos totalmente cegos quando nós estamos com medo. Estamos completamente cegos. Por isso que Eliseu disse para aquele moço, não temas. A primeira coisa que ele fala, não temas. Antes dele orar por ele fala, não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Mais são aqueles que estão conosco aqui neste lugar, do que o inimigo sobre as nossas vidas. O inimigo, ele tem poder. O exército da Síria tinha poder e poderia matar, como matou muitas pessoas. Mas mais são os anjos que estão neste lugar, os anjos que estão ao redor da nossa casa, os anjos que nos acompanham, do que os demônios que tentam nos exterminar, que tentam contra a nossa vida. Mais são os anjos do Senhor ao nosso redor do que os demônios que estão ao nosso derredor buscando nos tragar. Muito mais. Por isso, o servo de Deus, ele não teme, não deve temer. Por isso que a Bíblia tem tanto não temas, porque Deus sabe que o pecado trouxe um grande temor para o nosso coração. O pecado traz o temor, mas quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós temos experiências com Deus, menos é o temor no nosso coração. Olha o exemplo de Eliseu. O exército chegou, estava cercado a cidade da mesma forma que o seu servo, mas o tempo todo Eliseu estava tranquilo, porque ele sabia quem ele servia e quem era o Deus da vida dele. Então nós precisamos ter isso no nosso coração. Lá em Josué capítulo 1, versículo 9,
Deus fala com Josué, diz o seguinte: não te mandei eu, sê forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você crê que Deus é com você por onde quer que você anda? Você acha que Deus é o Deus só de Josué? Ele esqueceu da gente? Não, Deus está falando com você e comigo nessa noite. Não temas nem te espante, seja corajoso, porque eu sou com você por onde você andar. Se você serve a Deus de verdade, se Deus, Jesus Cristo, um dia entrou no seu coração e fez morada no seu coração, se você entregou seu coração a Ele, e se você tem servido a Deus, saiba você, que na sua caminhada aqui na terra, você não precisa temer o mal, você não precisa temer nem a morte, porque a morte para o cristão é só uma passagem, nós mudamos, nós somos elevados para uma vida muito superior e melhor do que essa. Então nós não tememos, não devemos temer nem a morte, porque o Senhor é conosco por onde quer que nós andarmos. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo, certamente falando para Timóteo, porque talvez ele estava temeroso em relação a muitas coisas, ele diz o seguinte: porque Deus não nos deu o espírito de medo, Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e moderação. Deus não deu o espírito de medo para você. Se o medo se abate sobre a sua vida, isso não vem de Deus, porque Deus é o Deus que tira o medo. Quanto mais eu aproximo de Deus, menos eu tenho medo. Por isso que nós devemos estar juntinho de Deus, próximo a Deus, nos afastando do pecado. O que trouxe o medo ao mundo foi exatamente o pecado. Quando Adão e Eva, que tinham uma experiência de todos os dias ter um contato com Deus na viração do dia, eu fico imaginando Deus conversando com eles, ensinando a eles, falando das maravilhas, todos os dias, e nós precisamos ter Deus na nossa vida todos os dias. Se você quer que o espírito de medo saia da sua vida, marque um encontro com Deus todos os dias, dobre os seus joelhos na presença dEle, e fale com Ele, converse com Ele, fale dos seus temores, fale das suas dificuldades, fale dos seus problemas, entregue tudo nas mãos de Deus. Lá, quando Deus procura Adão e Eva depois do pecado, eles se escondem, e Deus fala: por que vocês estão aí escondidos? Tive medo. Pela primeira vez o medo entra no mundo. Por quê? Porque o homem se afasta de Deus, mas quando nós nos aproximamos de Deus, o medo vai saindo da nossa vida no nome de Jesus Cristo. É assim que funciona com o nosso Deus. E Deus não te deu espírito de medo. Se você entrou aqui nessa noite com espírito de medo, saiba você que isso não vem de Deus, isso vem do fundo do inferno para atormentar a sua vida, para que você não tenha os olhos abertos para ver que o exército do Senhor ao seu redor é maior do que o do inimigo. É assim que é o nosso Deus, um Deus que nos cerca o tempo todo, um Deus maior que os nossos problemas. Lá em 2 Crônicas, também capítulo 20, 17, Deus fala com Josafá. Ele diz o seguinte: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. O Senhor é convosco. Quando Josafá, depois de orar, de jejuar,
de ter um encontro com Deus, de se consagrar ao seu exército, Deus fala com ele: ó, amanhã você sai ao encontro dele, pode sair ao encontro, não tema, não se assuste, porque o Senhor, Deus poderoso, estará com você. Não se assuste de enfrentar os problemas, não se assuste em relação ao inimigo. Se ele soprar na sua vida qualquer tipo de medo, repreenda no nome de Jesus e fala: o Senhor está comigo, não temerei o que me possa fazer o homem, não temerei o mal, porque o Senhor está comigo. O Senhor está conosco e nós acreditamos. Davi, lá em 1 Samuel 17:36, ele diz o seguinte: o teu servo matou tanto o leão como o urso, esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Se nós vemos uma coisa em Davi, chama-se coragem. Coragem. Ele venceu o gigante, por quê? Porque ele não temeu. Quando a gente não teme, nós podemos ver que a vitória Deus vai nos dar. E ele fala: olha, o negócio é o seguinte, rei, Saul queria dar a sua armadura, queria fazer tantas coisas com ele, ele falou: fica tranquilo, rei, meu Deus me deu o livramento do leão, depois me deu o livramento do urso, eu matei os dois, eu enfrentei, eles queriam roubar minhas ovelhas, eu enfrentei. Quem é esse incircunciso filisteu? Quem é Satanás contra as nossas vidas? Porque nós temos um Deus maior que tem uma aliança com a gente. O Deus Todo-Poderoso que fez uma aliança conosco através de Jesus Cristo está aqui conosco. Ele é o Deus presente na nossa vida. Ele luta as nossas lutas, Ele tira todo o medo da nossa vida, porque Ele é o Senhor nosso Deus. Eu não estou dizendo aqui que você deve ser desprevenido. Tem gente que fala: não tem medo de nada, e enfrenta situações que não é para enfrentar. Aqui nós vemos Eliseu, quando o exército sírio estava tentando cercá-los, ele ia lá para o rei e falou: olha, vai para outro canto, está cercando, é prevenção, mas medo não pode dominar o nosso ser. Nós temos que nos prevenir contra os ataques e as astutas ciladas do inimigo. A palavra de Deus nos diz que nós não podemos de forma nenhuma desconhecer os seus ardis, as suas armadilhas, como ele age para tentar nos destruir. A palavra de Deus nos diz que ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. É a palavra de Deus que nos traz coragem para enfrentar os problemas neste mundo. E para nós terminarmos, um outro aspecto aqui da nossa visão, em relação às batalhas que nós temos que enfrentar, os problemas que nós temos que enfrentar neste mundo, nós temos que ter a certeza que quando nós oramos, o inimigo fica cego. Você cega o inimigo. Você quer cegar o inimigo? Você quer que o diabo não atue na sua vida? Ore. Você já está orando e ele continua atacando? Ore mais, porque ele vai ficar cego, ele não vai conseguir te enxergar no nome de Jesus. Aqui nós vemos isso de forma clara no versículo 18 de 2 Reis 6, diz o seguinte: e como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, pestre essa gente de cegueira. O inimigo estava descendo, o exército vinha contra Dotã, ia destruir uma pequena cidade, estava fácil para destruir. E se o inimigo, se a gente estiver desprotegido, sem a proteção de Deus, o inimigo atropela a gente, atropela. Então não saia da proteção de Deus. Por isso que nós devemos pensar em esconder no esconderijo do Altíssimo,
sob as suas penas. Nós temos que estar abrigados debaixo das penas de Deus. Nós temos que estar como os pintinhos debaixo da galinha, porque o nosso Deus é que nos protege. O inimigo vem, mas Ele nos protege. E aqui, Eliseu orou, e o inimigo ficou cego, ficou totalmente sem rumo. O inimigo, quando nós começamos a orar, ele perde o rumo na nossa vida. Ele vem com seus planos de nos cercar, de nos atacar, de nos destruir, e nós começamos a orar, ele perde totalmente o rumo, ele fica cego, totalmente cego. Creia nisso. E 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz o seguinte: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O pecado, ele nos cegou completamente. O pecado nos emburreceu. Nós fomos para caminhos de morte, caminhos de destruição. Mas quando nós nos afastamos do pecado, e entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus, Jesus vem e começa a desfazer a obra do diabo contra as nossas vidas. Todos os problemas que Satanás levanta contra as nossas vidas, Jesus Cristo vem e vai desfazendo. Para isso Jesus Cristo veio, para desfazer as obras do inimigo. Ele cega o inimigo. Nós somos cobertos totalmente pelo sangue poderoso de Jesus Cristo, e Satanás não pode de forma nenhuma nos tocar. Existe um mundo espiritual, não podemos negar isso, onde Satanás batalha para nos destruir, e onde Deus está o tempo todo nos protegendo, nos ajudando, nos orientando, nos livrando dos nossos temores, e fazendo que nós sejamos pessoas mais que vencedores em Cristo Jesus. Onde estão os teus olhos? Onde estão os teus olhos? Qual é a visão que você tem? A visão de Eliseu? Ou a visão do servo de Eliseu? Se você quiser ter a visão de Eliseu, basta você se aproximar mais de Deus, basta você ter mais experiências com Deus, e pedir a Deus: Senhor, abra os meus olhos, para que eu veja que mais são os que estão conosco aqui nessa noite, do que os inimigos, mais do que os meus problemas, é o meu Deus que está aqui nessa noite. E eu queria que você fechasse seus olhos, neste momento, que você parasse para pensar agora. Esse texto, ele não foi escrito apenas para a gente ter uma historiazinha da vitória de Eliseu sobre os sírios, do povo de Israel sobre os sírios. Esse texto, a palavra de Deus nos diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino, para nós crescermos, para nós termos entendimento, para nós conhecermos a Deus de uma forma melhor. E talvez você esteja vivendo um problema muito grande, e nessa noite você quer pedir a Deus: Senhor, eu entendi que se eu ficar olhando para o meu problema, vai continuar sendo difícil, mas se eu olhar para o Senhor, se o Senhor abrir os meus olhos espirituais, eu serei vitorioso, o inimigo será derrotado. Se o seu coração chegou cheio de temores aqui nessa noite, quantas pessoas hoje apavoradas, temerosas, e Deus quer tirar todo o temor do seu coração.
Deus quer te dar uma visão nova. Onde estão os teus olhos? Deus quer te dar uma nova visão. E eu queria orar com você. Se Deus falou o seu coração, você quer colocar o seu problema diante de Deus e falar: Senhor, abre os meus olhos nessa noite, tira toda venda, que eu possa ver os céus abertos aqui nessa noite, e os teus exércitos me cercando, me abençoando, o Senhor fazendo milagres a cada dia. Se Deus falou no seu coração, eu queria orar com você. Eu queria que você se posicionasse, ficasse de pé e falasse com o Senhor: Senhor, eu entendi, essa palavra é para mim nessa noite. E eu tenho certeza que Deus pode te libertar, pode abrir seus olhos, te dar uma nova visão. Mas não é para você sair daqui, levantar e sair daqui, e quando chegar o primeiro problema, você enfrentar amanhã o primeiro problema, desesperar de novo, falar: que faremos? O que eu faço? Mas falar: Senhor, abre os meus olhos, eu quero ter a visão de Eliseu, eu quero ver os teus exércitos ao meu redor, eu quero ter a certeza da tua palavra, que a tua palavra é real, é poderosa, para transformar a minha vida. Se Deus falou o seu coração, fique em pé, e nós vamos orar juntos. Nós vamos pedir a Deus que faça algo muito especial na sua vida, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, fale: Senhor, se você está com medo, peça ao Senhor: Senhor, me liberta desse medo. Se você tem olhado apenas para o problema, peça ao Senhor: abre os meus olhos espirituais, cega o inimigo, Senhor, cega o inimigo em nome de Jesus. Nós vamos orar. Pai querido, quão bom, Senhor, é nós termos a tua palavra, quão bom, Senhor, é ter a certeza no nosso coração, que o Deus de Eliseu é o nosso Deus, o Deus presente neste lugar, um Deus que abre os nossos olhos espirituais para nós vermos anjos subindo e descendo, anjos, os teus exércitos, Senhor, nos cercando, e na nossa frente, nas batalhas, sabedores que o Senhor toma a nossa vida nas tuas mãos, e quem é o inimigo para nos tocar? E eu quero colocar essas vidas, Senhor, que estão aqui no teu altar. Senhor, eu não sei qual é o problema, mas eu sei que o problema deles não é maior do que o nosso Deus. Eu sei que a visão tem que ser a visão de Davi, a visão de Moisés, a visão de Josué, a visão, Senhor, dos teus servos, Senhor, que foram vencedores, porque eles acreditaram que eles tinham um Deus maior ao seu lado. Ó Deus, portanto, em nome de Jesus Cristo, Senhor, toda baixa autoestima possa sair em nome de Jesus dessas vidas, todo temor, Senhor, saia em nome de Jesus, e que eles possam se aproximar do Senhor, viver uma vida de plenitude na tua presença, ó Pai. Ó Deus, resolve os problemas dessas vidas, transforma, Senhor, assim como o Senhor transformou aquilo que parecia uma catástrofe na vida de Eliseu, ó Deus, numa vitória magnífica, de algo especial para ser contado. Assim seja na vida dos teus servos, Senhor, aquilo que parece ser um problema, que seja um motivo de testemunho da vitória, da bênção, da restauração, do inimigo caindo por terra. Ó Deus, que eles possam contar e contabilizar essa grande vitória, em nome de Jesus, amém.